uma pregação muito interessante do pastor Augusto Nicodemos, onde ele reafirma o fenômeno da volta de protestantes à Igreja Católica. É muito interessante um dos pontos dessa fala que eu queria comentar com você depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria receber você aqui neste canal. Quero convidar você a evangelizar comigo, clique agora em curtir, dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Clique também no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Então, o pastor Augusto Nicodemos, já temos aí vários vídeos dele aqui no nosso canal, comentando, na verdade, fizemos várias reações a conteúdos deste pastor, que muitas vezes aí ensina atacando a fé católica, e já fizemos várias refutações aqui no canal de temáticas pregadas por esse pastor. Mas nessa pregação aqui ele fala algo correto, né? Ele vai mostrar um dos principais motivos da volta de protestantes para o catolicismo e eu quero comentar com você. Como sempre, quero te pedir para que você nos ajude aqui no nosso apostolado com uma doação de qualquer valor. Isso nos ajuda no nosso propósito de gravar de segunda a sexta. Qualquer valor é bem-vindo, agradecemos vocês por essa caridade. Então nós vamos colocar na tela para vocês a fala do pastor Augusto Nicodemos. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Isso está aí na tela. Vamos analisar a fala do pastor. Há muitos anglicanos saindo da comunhão anglicana insatisfeitos por causa da decisão da comunhão anglicana de receber ou de aceitar homossexuais como pastores e bispos reconhecidos. Então esses anglicanos, revoltados com isso, eles vão sair da igreja anglicana. Mas para onde eles vão? Eles vão procurar uma igreja que durante a história sempre foi muito clara em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, e eu me refiro à Igreja Católica. Porque para encontrar para onde ir no meio evangélico vai ser difícil. Porque se ele for para os Estados Unidos, ele vai ter problemas com a Metodista Unida, ele vai ter problemas com as igrejas presbiterianas mais tradicionais, PCUSA, por exemplo. Na Europa vai ter a mesma dificuldade e assim por diante. Hoje em dia, a quantidade de evangélicos que estão voltando para a Igreja Católica é muito grande. E a razão pela qual a Igreja Católica representa um apelo aos protestantes que estão insatisfeitos com o relativismo que tem predominado dentro do mundo protestante é exatamente essa aparente firmeza da Igreja Católica nas questões socioético-políticas, de tomar uma posição firme em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, questão da ordenação de mulheres e assim por diante. A culpa em grande parte é nossa. Porque nós nos deixamos fragilizar, primeiro, pelo método histórico crítico, que nos roubou a autoridade da Escritura em grandes aspectos, e quando nós pensávamos que esse método ele foi destronado após 250 anos de ineficácia, aparecem então outras hermenêuticas, outros métodos de interpretação que combatem o método histórico crítico, são contra algumas das pretensões do método histórico crítico, mas em compensação trazem também grandes e graves perigos para nós. E bispos reconhecidos. Então esses... É uma fala muito interessante, né? E eu quero pontuar algumas questões aqui com vocês. Eu só discordo de uma coisa. Ele disse que é uma aparente postura da Igreja Católica combater tudo aquilo que denigre a vida, né? Ele citou aqui todas as questões. E verdadeiramente num aspecto de moral, a Igreja Católica ela é bem rigorosa. Ela é rigorosa e coerente conforme as Sagradas Escrituras em não abonar e aprovar nada que vá contra o Evangelho de Jesus. Então ele coloca ali que por causa dessas questões muitos protestantes estão voltando à defesa à vida, à apregoação ferrenha contra... eu não posso citar a palavra aqui, contra aquela questão de ceifar a vida no ventre materno, enfim, vocês entenderam. A Igreja Católica sempre combateu isso, né? E o que acontece é que ele mesmo afirma
que em várias vertentes protestantes essa defesa não é apregoada. Por exemplo, a contracepção, que é em algumas vertentes protestantes liberada, por exemplo. E o catolicismo, o seu catecismo, ele é bem claro em pregar contra essas atrocidades. Então, por isso, nós vamos ver esse grande fenômeno da volta de muitos protestantes. Quantos testemunhos de pessoas que verdadeiramente vão afirmar, olha, eu voltei por causa do rigor. E é o contrário do que se prega por aí, né? Porque tem muitas pessoas apregoando que a Igreja Católica é liberal demais, enfim. Não. Onde há o liberalismo, pode ter certeza que há o catolicismo de IBGE, e não o catolicismo autêntico, da fé de Pedro, da fé do apóstolo Pedro, da Santa Sé. Né? Tanto é que nós, como já disse, colhemos muitos testemunhos de pessoas que estão vindo justamente pela firmeza, pela coerência, né, da Igreja Católica por meio do catecismo. Está aqui, eu sempre gosto de mostrar, né, a defesa da vida. Por exemplo, quando nós pegamos aqui o catecismo, nos pontos 2.300, né, para ser exato, para frente. Deixa eu pegar aqui para você ver. Quando fala do respeito à integridade do homem, no 2297, né, a partir do 2.300, como disse, fala da salvaguarda da paz, de questões humanas, de evitar a guerra, né? Aí na questão do sexto mandamento, já lá no 2331, vai começar a falar a vocação à castidade, né, a homossexualidade, a integridade da pessoa. Então tudo isso vai fazer com que esse fenômeno cada vez mais aumente, de protestantes voltando à Igreja Católica. Aqui no nosso canal também, muitos testemunhos de protestantes voltando à Igreja Católica, justamente por essa coerência. E o pastor Augusto Nicodemos, ele mesmo reconhece, né? Ó, os anglicanos vão para onde? Para o protestantismo, para outras vertentes do protestantismo, até porque o anglicanismo é considerado como protestantismo na ótica católica. E aí ele afirma, mas eles vão sair desta falsa liberdade do anglicanismo para ir para o protestantismo, sendo que vão encontrar praticamente as mesmas coisas. Sobretudo ele utiliza ali uma análise da igreja protestante nos Estados Unidos, né? Então realmente é muito complicado, e eu concordo com o pastor neste vídeo aqui, de que o caminho correto é voltar para a Igreja de Cristo. E nós temos aqui empreendido este apostolado e tantos outros que estão na internet, católicos de verdade, professor Rafael Brito, padre Paulo Ricardo, o professor Will de Oliveira, tantos outros, professor Eduardo Faria, Jean-Pierre Verdana, tantos outros que dão esse testemunho, Bernardo Kister, desta apologética, desse ensinamento da doutrina católica, e mostrar que a doutrina católica ela é firme. Por quê? Porque nós temos um catecismo, uma regra totalmente coerente com a Bíblia e que vai fazer a defesa da vida e desses aspectos de moral, ética, integridade da pessoa humana que muitas vezes nós não encontramos em outras religiões. Essa é a grande verdade. Eu queria pedir para você, nessa altura do vídeo, comentar aqui. Eu leio o Catecismo da Igreja Católica. Tudo que nós precisamos está aqui, gente. Tudo referente à graça de Deus, né? A vivência de um cristão. Aqui o índice, né? O índice no final do catecismo é maravilhoso. Qualquer tema que vocês jogarem aqui tem, ó. Esterilidade, né? Estipêndio, espiritualidade, a questão da esterilização, a questão do aborto, a Eucaristia, efeitos da Eucaristia, temas humanos, temas espirituais, culto ao corpo, culturas, né? Desemprego, deveres dos cidadãos, qualquer tema da nossa vida, né? Tem aqui no catecismo, materialismo e tudo mais. Então, viva a Igreja Católica e que esse fenômeno aumente ainda mais, para que nós possamos ter também essa graça de pessoas inteligentíssimas que estão vindo do protestantismo e somando muito com a nossa evangelização. E aqui não é um bandeirismo, o diácono está soltando foguete porque os protestantes estão voltando. Não, não é simplesmente isso, não.
não tem nada de bandeirismo. É a felicidade de ver que muitas pessoas estão se encontrando com a verdade, conforme João capítulo 8, versículo 32. Pelo estudo da patrística, está aqui, os nossos livrinhos estão aumentando, né? Se você quiser doar um livro para o nosso apostolado, digita aí, quero doar um livro da patrística, está aumentando ali. Nós vamos olhar para a vida dos pais da igreja, dos primeiros cristãos, e ver que eles eram coerentes e concordantes com a doutrina que a igreja católica ensina aqui. E verdadeiramente é um fenômeno, pela via do estudo. Né? Interessante que tem inclusive, um abraço aí para o pastor Thomas. Lá no cenário dele o catecismo está bem destacado, hein? Cuidado, hein, pastor Thomas, está sumido aí. Tem muito tempo que eu não vejo seus vídeos. Mas se lê, o senhor se torna católico, hein? Um abraço aí, brincadeiras à parte, mas é isso. Então eu indico para você, protestante que está aqui, pelo menos conheça o catecismo da Igreja Católica. E veja se os pensamentos da sua igreja de alguma forma não tocam e não ferem o Evangelho de Jesus. Aqui não, ó, aqui tudo condizente com o Evangelho de Jesus. Inclusive esses temas sensíveis que muitas vezes a gente tem que ter até o cuidado de falar aqui nas plataformas, né, nas redes sociais, por causa de bloqueios e tudo mais. Mas enfim, muito feliz de gravar esse conteúdo rápido aqui. Então vocês ouviram aí o pastor Augusto Nicodemos, né? Há esse fenômeno de pessoas voltando para a Igreja Católica por causa da visão que ela tem de moral, ética, da integridade da pessoa e da defesa da vida. Coisa que muitas vezes nós não encontramos em outras pseudo-religiões. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Se chegou até aqui, por favor, clique em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.